Muito bem, senhoras e senhores, sejam mais uma vez bem-vindos com a bênção de Padre Nelson. Aqui estamos nós, mais um Mesa para Quatro. Caio Mesquita, bem-vindo de volta. Voltei. Está bronzeado, né? Tá Nossa, bonito, né? Tá estilo George Clooney, né? Exato, cara. Pô, você Cada é muito país tem o George Clooney que merece. Muito bom. Teco, Medina, como vai? Cara, tudo bem, Dan. Uma semana mais calma, né? Uma semana mais calma para todos nós aqui no Brasil, né? Provando que uma das maiores frases, né, Caio, que imperam é que é melhor um final horroroso do que um horror sem fim, né? Isso vale pra PEC. Foi só passar essa PEC horrorosa que tudo se acalma, né? A gente não precisava ter sangrado tanto tempo. Muito bem. E as criptos que deram uma caidinha, te deixou nervoso, Caio? Falando, não, tá tudo bem. Não, mas acho que o saldo da semana tá positivo ainda. Tá positivo. Tá positivo. Muito bem, Padre Nelson, a sua voz nos acalma. Diga ao ouvinte que nos baixa, nos ouve, não só esse programa, mas todos eles, quais são os meios de comunicação que ele pode mandar as suas mensagens para cá, por favor. Você pode mandar mensagem para o WhatsApp 11 94 146 0690 ou mandar um e-mail também para mesa@empíricos.com.br. É mesa ou é mesa para... Pode ser só mesa também. Pode ser só mesa? A gente abreviou, ficou mais fácil agora. Adorei. Parabéns, porque as pessoas às vezes erram que era o para quatro. Muito bem, as atitudes empíricos sempre pensando à frente, hein, Luiz Gustavo Medina? Parabéns, aliás, parabéns, tantos parabéns. Feliz aniversário. Né? Pô, 12 anos parece mais, hein, Caio? Não, acho que é isso aí mesmo, né? É? Uma dúzia de anos. Nossa, aí, tem então. história pra Eu burro vi já fotos em do 12 anos. Caio. É verdade, você somar tudo aí. Eles postaram, a Empíricos postou essa semana, né? Diversas fotos do passado. Eu achei que o Caio rejuvenesceu. Ao contrário do Felipe. Obrigado, Dan. Obrigado. Hein? O que você achou? Você não quer se envolver nessa discussão? Não quer... Talvez não seja bom pra me manifestar. Muito bem, sabe quem a gente podia chamar para esse programa, para nos ajudar a discutir a vida? O aquele ex-jogador de basquete maravilhoso, gente boa, que entrava no vestiário, ajudava todo mundo a investir, falou pro Michael Jordan, faz tênis. Michael Jordan. Esquece. Foi ele. Faz tempo que você não desenha um tênis, Jordan. Come on, man. Parece que deu conselhos pro Scott Pippen, mas ele não aceitou. E aí tá na miséria hoje. Exatamente. Chegou pro Magic Johnson e falou, pô, Magic, vai trabalhar de dirigente, né? Bird, vai fazer alguma coisa com o Boston. Se não der no Boston, vai pra outro, enfim. Faz alguma... Giovanni, olha ele aqui. Se materializou na nossa frente, você é uma simpatia, além de entender muito de investimentos. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Dan, Teco, Caio. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Os escuto toda semana. Né? Sou um grande fã do trabalho de todo o pessoal da Empíricos aqui, sem querer jogar confete já jogando, mas sou assinante também, então acho que cola muito aqui. Eu acho que obrigado aí pela oportunidade de contar um pouquinho também, falar um pouquinho desse mundo dos atletas com investimento, acho que é legal. Não, a também. ideia é essa mesma, apesar do futebol estar disparado na frente como esporte, acho que até infelizmente, né, com uma proporção tão grande de domínio da mídia, domínio da grana, domínio de investimento, domínio do assunto e tal, o basquete depende muito do momento que vive, né? De alguma maneira o vôlei, desde que apareceu, ele se manteve com mais força, né? O vôlei, ele tem o resultado da seleção brasileira, né? Isso acaba influenciando muito, apesar de eu não concordar muito com essa teoria, mas acho que isso é para um outro dia. Qual das teorias você não concorda? De que a modalidade depende do sucesso da seleção, independente da modalidade. Né? Vamos só deixar um pouquinho o futebol de lado, porque o futebol é um caso à parte e anda sozinho com as próprias pernas. Mas eu acredito que se você consegue organizar um campeonato nacional, regional, bem organizado, de uma maneira profissional, de uma maneira em que você trate isso como um produto mesmo de entretenimento, você não depende dos resultados da seleção para fazer com que a coisa ande muito melhor. Né? Mas eu sou meio voto vencido no meio do esporte aqui no Brasil. Todo mundo fala, não, precisa de ídolo. Precisa de ídolo, perfeito, mas os ídolos são construídos também, né, Dan? Claro. Não é só, ganha um jogo e vira ídolo. Não, você pode construir o ídolo de diversas maneiras, né? Seja daquilo que ele faz em quadro, em campo, daquilo que ele faz fora, daquilo que ele fala, daquilo que ele representa para aquela modalidade, né? E a partir dali você constrói esses ídolos. A gente tem e a gente tem que sempre pensar que o ídolo ele tem que estar dentro da quadra, dentro do campo. Né? Os ídolos eles não podem estar fora. Por mais que eu sei da importância que tem hoje um técnico, da importância que tem um dirigente que é profissional,
o público, quando vai num ginásio, num estádio, ele quer ver o jogador. Ele não quer ver o técnico, ele não quer ver... Ninguém faz isso tão bem quanto a NBA, por Exatamente. exemplo. A NBA, a NFL, né? Aliás, a NBA, o boom da NBA vem quando eles começam a dar aquela importância para Michael Jordan, para Magic Johnson, para Larry Bird. E, claro, os caras eram espetaculares e ajudava muito o trabalho da liga. Mas eles, hoje, você vê assim, né? Torcedores de NBA no Brasil. Ah, tinha uma galera que torcia pro Cleveland. Nossa, Cleveland, quem? Quando alguém ia falar de Cleveland Cavaliers, mas por que torciam pro Cleveland? Por causa do LeBron James. O LeBron James foi pro Lakers. Vê quem torce pra Cleveland hoje. Então, o Lakers já era. Mesmo. Então, assim, a gente tem que trabalhar para construir esses ídolos, para construir esses esportes, independente do resultado da seleção. E por que eu falo isso? Até, né? Porque eu vejo assim, a seleção de vôlei tem muito resultado. Assim, quando a seleção de vôlei foi mal, entre aspas, aqui nas últimas Olimpíadas, chegaram numa semifinal olímpica. Né? Como é que a gente pode considerar mal um resultado que chegou entre os 4 do mundo? Né? Por quê? Porque ganha tanto. Né? Você fala, não ganhou esse ano, é um fracasso. Né? Porém, a Superliga de vôlei, ela tem sucesso e tal, mas são aqueles 12 times ali, aí um ano acaba aí entra outro, 12, 14 times. Então, assim, você não vê um boom do que o vôlei poderia ser. O vôlei brasileiro poderia ser a NBA dos esportes aqui. Poderia, até porque também, não sei se você gosta de basquete, vôlei, como é a tua relação com esses esportes, hein, Caio? Basquete, né? Basquete. Você, quando moleque lá no Bandeirantes, você jogava, não tinha? Não jogava, era grosso em tudo. A gente tinha, quadra B. Você era o quê? Grosso em tudo. É mesmo? Eu falei aqui, eu tenho o dom de ser ruim em todos os esportes que eu me deixei. A gente jogava. Esses caras. Quadra B bombava, era quadra do basquete. Mas basquete sempre foi um fiasco, sabia? Um fiasco completo, cara. Acho que dos esportes que eu joguei, é o único que eu evoluí ao longo do tempo, sabe? A cesta foi ficando cada vez menor pra mim. A gente tinha quadra A vôlei, quadra B basquete, quadra C de futebol. Olha que legal. Quando tinha quadra C, todo mundo pulava de felicidade. Mas você tava falando dessa coisa, eu acho bem bacana, porque a estrutura... O problema do vôlei, na verdade, também é essa coisa das empresas, né? Porque é difícil você torcer para um clube, para um time que tem nome de uma empresa, né? Apesar de ter o clube lá também, mas como esses nomes mudam também, infelizmente mudam com muita frequência, né? Porque as empresas giram, você acaba não se apegando a nenhuma delas. No basquete tem mais tradição dos clubes, né? Dos clubes. Tem Franca, das cidades. Pinheiro, Sorocaba. Que é uma coisa meio americana, seria como nos Estados Unidos. Então a gente até tava conversando um pouquinho fora do ar. Fora do ar aqui com essas interior. Exato. Quando eu estava em Brasília virou uma febre do basquete. Né? Claro, a gente teve resultado, ajudou e tal. Mas Brasília, assim, né, o futebol não é muito forte. Você tem lá o Brasiliense, tem o Gama, né, mas assim, nada em primeira divisão, assim, então não tinha o apelo. E tinha gente, então tinha uma população carente de esportes ali e que adotou o basquete, né? Então hoje tem 2 times de basquete em Brasília que jogam o NBB, né? Então tem, assim, Franca, por exemplo, também Franca é considerada a cidade do basquete. Né? E há 50 anos que todo ano tem time lá. Passou por uns perrenguinhos lá e tal, mas conseguiu se estabilizar. Então isso tem muito forte no basquete. Independente E Franca teve quantos nomes? Eu lembro de Ravelli. Pode falar a marca aqui, né? Não tem problema não. Não, manda abraço. Depois teve o Isotônico lá que eu não tô lembrando o nome. Aí depois agora é SESI, tem o Magazine Luiza. Ou seja, tem uma série de nomes que Franca teve, mas é sempre Franca. Né? Então, aí eu acho legal. É legal. E eu acho que é isso que talvez o vôlei precisa trabalhar um pouco melhor. Eu quero ensinar os caras, pelo amor de Deus, não é isso. Mas assim, de ter essa identidade. Então, por exemplo, a gente sabe que o Cruzeiro tem um time forte de vôlei, né? Que é o Sada Cruzeiro. Né? Então isso eu lembro. Né? O Osasco tem um time forte no feminino, independente do patrocinador. O Rio sempre tem um time forte feminino, mas aí a gente identifica um pouco mais com o Bernardinho. A gente tem que ter um pouco mais de facilidade de tentar identificar esses times do vôlei com alguma cidade, com algum Isso. Ou com alguma faculdade. A coisa também da educação, né? Juntar esporte com educação, que seria um sistema maravilhoso, porque daí você vai além do esporte de alto rendimento, para todo mundo praticar esporte, ter uma cidadão, enfim, uma sociedade mais saudável, melhor, né? Esse é o grande, na verdade, é o grande entrave do Brasil, né, com o esporte. A questão da massificação do esporte, né? O esporte teria que estar nas escolas.
né? Eu, quando comecei com basquete, eu comecei num clube. Eu não comecei na escola. Na escola, a educação física era 5 pra cá, 5 pra lá, futebolzinho. Acabou, as meninas faziam a ginástica, os meninos eram futebolzinho. Né? O basquete, eu tive que ir pra um clube que meu pai podia colocar a gente lá e beleza. Tivemos essa sorte. Mas quantos não tem? Quantos talentos a gente não deixa, são desperdiçados porque não são nem apresentados ao esporte? E não falo nem ao basquete, falo qualquer esporte. Claro. Então, por isso que o esporte tem que entrar, não, vamos dizer assim, não numa secretaria de esporte, tem que entrar na secretaria de educação. Sim. Assim como a cultura, tem que entrar na secretaria de educação. Tudo isso faz parte da formação da pessoa. Hoje eu sou o que eu sou, lógico, tive uma boa educação, mas muito mais pelo esporte do que pela educação, porque o esporte me ensinou valores de, poxa, trabalhar em equipe, respeitar o adversário, respeitar o superior, que é o técnico, né? Ou seja, uma série de lições que o esporte nos traz, que é pra nossa vida, né? E por isso que tem que estar na escola. O Guilherme já tá dando umas dicas, Teco, para a gente entrar no assunto agora, propriamente dito, né? Fica à vontade. Não, acho que tem história doidada pra gente ouvir. Acho que a primeira dele, ele tava me contando aqui antes, que ele começou ali no Pinheiros, né? Que foi o primeiro clube... Quando você era profissional ali... Sim. Acho que Poxa, meu filho jogou contra o Pinheiros ontem, me deu uma pena. Sub-9. Pinheiros é muito forte, né? Não, a gente tava ganhando 3-0, tomamos um empate. Puta, Pinheiros é merda. terrível. Judiação. Mas assim, conta como é que foi o começo da sua carreira, como é que você decide virar profissional, se já recebe... A gente sabe de jogador de futebol, a gente tem aquela ideia de que o jogador de futebol ganha muita grana desde cedo. Agora, esses que dão certo, né? Porque você deu certo. Então assim, o cara assina, o cara sobe do sub-19 pro profissional, o cara já tá ganhando uma bala. Como é que é no basquete? É parecido, porém com cifras muito menores. Né? Eu venho para São Paulo com 14 para 15 anos, para morar eu e meu irmão, né? Saímos de Piracicaba. Meus pais finalmente falaram, ok, acho que é a oportunidade para eles mesmo, vão embora. Seu irmão alto como você, jogador também. Meu Só pra irmão, localizar quem não sabe. meu irmão eu falo que ele tem 2 metros cúbicos, né? Porque ele é alto, mas ele é também Dá pros lados. forte, vamos colocar forte, vai. Ele vai ficar bravo comigo, mas tá bom, é só pra dar uma cutucada mesmo pra ele se cuidar um pouco Irmão mais. é pra isso. E a gente vem pra cá, ele é um pouco mais velho, eu sou o mais novo de 3, né? Então a gente vem pra cá pra... Né, ganhamos bolsa de estudo, moradia, alimentação e até uma ajuda de custo à época. Né? E aí, aqui começa a nossa história. Tudo aconteceu muito precocemente, tudo muito rápido. Né? Então você imagina, com 14 anos sair de casa para vir tentar sorte aqui, estudando e treinando. Aos 16 anos eu já tenho a primeira oportunidade no adulto. Né? E porque machucou o outro estava suspenso, sei lá, e apareceu a oportunidade. E eu comecei a jogar, e joguei bem, e fui ficando, né? Daí o pessoal já começou também, pai, esse aqui é o nosso menino e tal, vambora. E aí já com 18 para 19 já tinha um destaque, mas eu não queria sair do Pinheiros. O Pinheiros naquela época não tinha um grande investimento, principalmente no time adulto. Né? Era um salário modesto para a época ali, para um jogador que estava tendo já um destaque na equipe adulta. Né? Aí vinha os outros times me ofereciam, eu falava, não, eu quero jogar. Se eu for pro... Né, Franca era o time da época, se eu fosse pra Franca, eu ia ser o 10º jogador. Né? E, putz, eu falo até hoje pros mais jovens, né? Cara, vai jogar, você precisa aparecer, você precisa ser do seu lugar ao sol. E era o que eu queria naquela época. E tanto que eu fui recusando propostas de times bons aqui, e depois chegou uma proposta pra eu ir embora pra Europa. Né? E aí, só pra te responder, Teco, assim, acontece a mesma coisa. Quando eu recebi essa proposta pra ir pra Europa, eu saí de, sei lá, R$2.000 que eu ganhava aqui pra um contrato de $400.000. Foi um porradão. $400.000 ano? Não, total. Mas ainda assim. Pela temporada. Por 2 anos e meio. Tá. Por 2 anos e meio. Né? Mas é um baita Só pra localizar. Que era, sei lá, acho que era $1.000 por mês, $10.000 por ano que eu tinha aqui pra 100. Sim. Né? Então, Multiplicou por 10, né? Multiplicou por 10. um pancadão, assim, né? Sim. Então, assim... Você foi pra Itália, né? Itália? Eu fui pra Espanha a primeira vez. Tá. Aí, né, profissionalmente não foi uma grande experiência. E essa é uma história que eu conto pra todo mundo, né? Legal. Porque o que acontece? A importância da gente saber, da gente obter informações antes da gente tomar um passo decisivo na nossa vida. Isso na nossa vida profissional, na nossa vida de investimentos. Vale pra tudo. Né? Né? Naquela época, né, a gente não tinha acesso à internet, então se alguém abrisse
um mapamundi pra mim, ele falava, onde é que tá a Espanha aí? Aponta aí pra mim. Eu não ia saber, né? Eu acabei indo pra Espanha sem saber com quem eu ia trabalhar, com quem... Né? Eu falei, contratão, vambora. Viu o dinheiro ali, né? E fui sozinho, sem família, sem ninguém. Fui com a cara e com a coragem. E, obviamente, não foi uma grande experiência. Eu acabei sofrendo, ficando sozinho. Não sei se possivelmente tive um pouco de depressão ali ou não, né? Uhum. Naquela época a gente nem pensava nisso, né? Imagina. Foi em Labrada. Foi em Labrada, fica do ladinho de Madrid. Tá. Considerado até uma cidade dormitório. Tá. Muita gente mora ali e vai trabalhar em Madrid. Você tinha o quê? 18 anos? 19 para 20 anos. Tá. Né? E acabei ficando 2 anos tentando falar, não, né? Se culpando, não tô conseguindo render porque eu tô com algum problema e tal. Mas eu não estava preparado. Né? Aí volto pro Brasil, fico mais 8 meses aqui e depois aparece uma outra oportunidade para mim na Itália. Aí eu já, né? Falei, opa, não posso cometer o erro 2 vezes, né? Uhum. Sim. Aí me preparei, fui ver onde que era, qual que era o time, com quem que eu ia jogar. Foi um contrato legal de 3 anos também, que o primeiro ano os caras me emprestaram para um time onde eu ia ter bastante espaço para jogar, né? E aí a coisa foi muito melhor, a coisa deslanchou, né? Mas não terminei de te respondendo. Os números são muito menores, né, em relação ao futebol, né? Então você vê até essa questão aí, um jogador de 20 anos que vai embora para a Europa hoje, o contrato dele não é esse. O contrato dele é muito maior do que isso, né? Então... Mas tem um paralelo que eu acho que é interessante você falar, que é o que o Caio estava falando agora. É o susto, né? É a mudança de patamar, vamos dizer assim. De você ganhar... De repente é uma porrada, né? Exatamente. Porque aqui é mais ajuda de custo do que grana, né? O cara ganha uma grana aí pra se manter e tal. Quando você fecha um contrato de 400, 500 mil dólares, é grana, Pô, cara. tá legal. É 2 milhões e meio, você é milionário, né, cara? E aí Tô você falando faz do ano o de quê? 2000. Não, sim. mais dinheiro ainda, Estamos falando claro. hoje. Seria você é um milionário. dobro hoje, vamos dizer, mais ou menos, facilmente. Tranquilo. E o que você fez com a grana? Como é que foi essa relação com tipo, pô, agora tô... Tem uma hora que o conforto joga contra, digo assim, perde um pouco da sede, sabe? Da raiva, da garra ou não? Como é que foi pra você não, porque a relação da grana? Então, aí começa a minha relação com os investimentos, né? Porque eu sempre fui um meio medroso, no sentido assim de... Poxa, eu tomei uma decisão de virar jogador de basquete. Então eu não vou estudar, né? Não tinha EAD, né? Então, e não dava pra eu ir pra faculdade e treinar 2 períodos, né? Então, falei, beleza. Então eu tinha um medo muito grande de virar aquela estatística, né? Puta, ganhei um monte de dinheiro... E aí tá perdido agora, aí não tem mais nada pra... Então eu comecei a ler um pouco. Então você já tinha essa consciência no começo da carreira? Que é Você já difícil, tinha já é bom, já. Eu sempre pensei, né? Uma coisa que meus pais sempre faziam de brincadeira comigo, com meus irmãos, na mesa do jantar, assim, era... né? De ideias de bom negócio. Sim. Mas que legal. Então a gente chegava, ficava discutindo na mesa, né? Então essa ideia empreendedora sempre ficou na minha cabeça. E eu sempre gostava, assim, de guardar o meu dinheirinho, porque na época, trabalhei uma época de office boy da minha mãe. Minha mãe tinha lá a clínica dela, eu ia fazer os depósitos, né, aquelas coisas. E ela me dava um dinheirinho. Então eu juntava o dinheirinho porque eu queria comprar um boné. Né? Eu não pegava aquele dinheiro e comprava um lanche. Não. Esse dinheiro aqui é o que eu quero comprar o meu boné, o meu tênis. Então eu sempre fui assim. E aí o primeiro dinheiro que eu ganhei, que foi esse contrato, os meus pais... Né, a gente morava numa casa pequena em Piracicaba e eles tinham vontade de ter uma casa um pouco maior. Falei, então tá bom, então eu já sei onde vai esse dinheiro. É na casa pra eles. E aí, né, quando a gente perde a noção um pouco, né, que tamanho de casa? Não, faz uma casa grande. Não, mas não importa, faz uma casa grande, né? Não, mas o que você quer? Não, eu quero só o meu quarto assim, assado e tal. E fizeram uma casa enorme, que não precisava daquilo tudo, né? Mas era o sonho deles e acabei fazendo. Depois, os anos passaram, né? Aí todos os filhos saem de casa, fica meu pai e minha mãe numa casa de 300 metros quadrados. Fica um pouco grande, né? Eles ficam meio perdidos ali e tal. Mas na época, você deve ter batido um orgulho danado, uma felicidade danada. Não só pra você, mas pra eles. Demais. Pra mim, pra eles. Foi uma grande felicidade. Assim, porque eu também, quando eu voltava pro Brasil, eu praticamente não usava a casa. Né? Quem usava eram eles e tava ótimo pra mim. Né? Mas eu adorava, né? A hora que eu dormia na minha cama, eu falava, caramba, isso aqui... Satisfação, né? Realização bacana. Isso não tem preço no mundo que pague, né? E essa foi a minha primeira preocupação. Depois,
obviamente, naquela outra preocupação de não perder o dinheiro que eu fosse ganhar na minha carreira, eu comecei a ir atrás, né? E aí o primeiro livro que eu li foi Pai Rico, Pai Pobre, Pô, livraço. que é um clássico, né? Eu acho Esse que livro muda a vida das pessoas, sabia? Muda. Mudou minha vida. As pessoas acham... Ele é um picareta, né? O livro todo é picareta e a série é picaretaça. Mas tem umas 3 ou 4 coisas nesse livro Sim. que muda a vida das pessoas. Você leu cara. Moleque também? Tá? Li, cara, li. Aquela história de você, da corrida dos ratos, é maravilhosa a metáfora. E a história de você comprar ativos ou passivos. É. Isso, cara, Comprativos, né? isso faz a diferença, cara. Os caras eu quero comprar carro, eu quero comprar tal. O cara não percebe que tá comprando dívida. Pra quem tá nos ouvindo passivo. e não entendeu completamente o que você falou, É, explica. O que, ele, legal. o, que ele fala, o que ele fala é o seguinte, que primeiro que as pessoas... Como é elas, que é o nome dele? é Robert... Kiyosaki. Kiyosaki. Isso. Kiyosaki, é. Ele fala o seguinte, que as pessoas elas ficam na corrida dos ratos, né? Que é aquele hamster que fica girando, Uhum. basicamente porque as pessoas quando ganham dinheiro compram passivos. O que é passivo? Carro, apartamento, casa de praia, coisas que te geram despesa. Quando na verdade se você comprar ativos, coisas que te geram receita, você vai progredindo. Então essa ideia de você investir, de comprar ações, de comprar coisas que vão te gerando renda, né? E isso faz toda a diferença, porque essa percepção do que é um ativo, do que é um passivo, é o que ferra quase todos os jogadores de futebol, por exemplo, né? Que o cara tem uma grana, aí ele tem 15 imóveis, né, Caio? É, que não dão renda, né? Aí Porque o não cara pensa tem, ele nisso. esquece que ele tem 15 condomínios, 15 PTUs, 15 coisas. Manutenção, e vai ter Manutenção. É, né, aí o Tem vacância. os parças, né? É, que não, aí, É. não, mas aí Os parças morando nas... Não, mas é que aí o mês do cara começa com menos 100 pra trás, né? De despesa ali, né? Ao invés do cara começar com mais 100 de rendimento, ele começa com menos 100. Isso é fenomenal, sabe? Isso aí é muito bom, cara. Sim. E foi o que abriu meus olhos, né? Eu ainda não tinha acesso, na verdade, tinha até um pouco de medo do mercado de ativos, do mercado financeiro. Né? Vou investir na bolsa. Tinha aquela ideia, não, isso aqui é loteria e tal. Mas, na verdade, eu não tinha o conhecimento. Então, eu comecei a investir o meu dinheiro em imóveis. Né? Foi o meu diretor, que era do Pinheiros, tem uma consultora até hoje, né? Então, eu comecei a entrar com alguns imóveis com ele na planta, como investidor ou na planta. Então, aquilo foi, né, o imóvel ainda, né? Hoje, você olha o imóvel, cara, é visível, né? Aquela coisa tangível, né? Sim. Então, mas hoje já não é muito mais o meu perfil, né? Essa questão do imóvel, de ter o imóvel físico, sim, outras maneiras, né? Então eu fui juntando ativos, como o Dan falou, o máximo de ativos. Vou fazer um outro prédio aqui, vou entrar nesse agora aqui. Depois, mais pra frente, eu comprei algumas casas em Orlando. Pra vender, pra girar. Eu aluguei muito de Airbnb, as casas de Orlando, né? E que deu uma boa renda. E aí, a hora que que daí eu comecei a estudar mais, o mercado financeiro também falou, peraí, deixa eu fazer uma migração aqui um pouquinho. Quando você ganha essa grana da Itália, você já tá mais preparado. Você já tá nesse caminho, Não, tá nesse mais momento. pra frente, isso aí é mais Tá. pra frente até. Isso aí já quando eu voltei pro Brasil, que eu já tinha uma grana, minha grana tava lá investida, renda fixazinha lá, que não dava nada, né? Eu ainda não tinha esse conhecimento, mas tinha meus imóveis aqui que me davam a rendinha pra eu, quando eu vinha pro Brasil, gastar meu dinheiro aqui. Aí quando eu já tava aqui, que daí eu comecei a ver mais possibilidades, comecei a assinar casa de research, comecei a ler, fui aprendendo. Sim. E foi virando meio um vício, paixão, né? De, nossa, que mundo que tem aqui, né? Você abre, né? Você abre assim uma mesmo. cabeça de uma maneira muito mais... É gostoso, assim. Eu gosto particularmente disso, né? E aí eu fui entendendo. Então eu falo, tem essa casa em Orlando aqui, já fiz um dinheiro com ela de aluguel, ela já se valorizou. Tal. Então, peraí, vamos colocar em outro ativo. E aí fui fazendo assim. E aí hoje, né, uma grande parte dos meus investimentos é muito mais em mercado financeiro do que no imóvel físico. Né? Então, aí a gente vai diversificando exatamente para aproveitar as boas oportunidades que existem de investimento, né? E um pouco de sorte também, porque a última casa que eu tinha em Orlando eu vendi em 2019. Né? E era uma casa que eu alugava em Airbnb, então você imagina ficar só. fechada 2020, 2021, né? Claro. Gasto. E Claro. Deu sorte. conta um pouquinho de sorte Você virou também, um cara da bolsa, né? Virei. E você entende, você escolheu as suas... Qual foram as suas estratégias que eu imagino que tenham mudado ao longo do tempo também? Mudou, assim, na verdade eu já tive... Quando eu tava para parar de jogar, então daí eu, né, preciso
ter uma renda aqui, né? Pra Então, quem não conhece, você jogou por quanto tempo? eu joguei por 22 anos profissionalmente. Comecei lá em 97 e parei em 2019. Bastante tempo. A gente nunca para pra pensar, mas É bem longa, né? É longa. Profissional. E aí você jogou mais tempo pro Brasília, né? Só pra te situar todo mundo. Que Isso. você jogou 8 anos Joguei lá. 8 anos em Brasília, 3 anos pela Virtus Bolonha. Foram os times que eu mais joguei. E o Pinheiro, 5 anos também. Os times que eu mais fiquei tempo, assim. Né? Que, na verdade, até... Esse é um outro ponto pra gente... Né, Bolonha, quem jogou pelo Bolonha? Júnior? Lateral esquerdo? Flamengo? Que hoje o comentarista da Globo não jogou pelo Bolonha também? Jogou pelo Torino? Torino, foi Torino. Eu lembro que eu ia ver os jogos lá do Bolonha. Bolonha é um time sempre médio, né? Sempre Tá na médio. primeira divisão? Nem Sempre. sei se tá. Tá, acho que tá. Mas é sempre... Outro dia eu tava vendo O meio aquele pra jogo baixo, contra né? a Lazio, tava levando um... Mas enfim, eu te interrompi, perdão. Aí você tava falando que jogou 22 anos. aí então eu tava me Da planejando pra bolsa. parar. Né? Então, o que eu tinha de bolsa era uma carteira mais voltada para dividendos. Então, eu tinha as ações das empresas que pagavam bons dividendos e os fundos imobiliários. Renda. Renda. Precisava de renda porque eu ia parar de jogar, minha principal receita ia parar. Que eu sempre falo pros atletas, né? Chega uma hora que a nossa receita para, mas as contas continuam. Não é porque você parou de ganhar que você vai parar de chegar às contas. As contas continuam chegando. Então, eu tinha que me programar para pagar essas contas que continuariam chegando. Né? E aí eu fui fazendo essa carteira de dividendos. E que, né, praticamente esse período todo de 2019 para cá foi o que me sustentou. Os né? dividendos? Os dividendos de fundos imobiliários, de empresas, né? E, claro, hoje eu tô na ESPN também, mas a ESPN né, quando você não tá envolvido... Manutenção da marca, digo, da sua pessoa jurídica também, né? Também, claro, né? Tem continuar existindo a importância exposição, da né? exposição ali, né? Mas, assim, o basquete não é que nem o futebol que você tem 10 programas de futebol por dia com comentaristas e que você precisa... Não, a gente tem os jogos, que são são 5 por semana de NBA, 1 de NBB, e tem um ou outro programa. Então, são muito menos, obviamente que quando você tem menos programa... É proporcional. É normal, né? Então, o que me sustenta mesmo eram meus dividendos. Então, praticamente isso. Aí, hoje, eu já mudei um pouquinho de novo, né? Porque, além de estar na TV, eu tô trabalhando como agente autônomo para cuidar dos atletas, né? Ajudar os atletas A gente a vai falar ter com essa calma mesma... desse passo também, que é muito legal. né? Então, beleza, já tenho uma outra fonte de receita aqui, então posso ser um pouquinho mais arriscado, né? E até mesmo para eu não ter tanto trabalho assim, hoje eu vou um pouco mais pelos fundos de investimento em ações, porque daí você tem menos trabalho de emitir DARF, ver lucro, ficar trocando de ação. Não, põe lá num gestor. Bem que ultimamente não tá dando muito DARF. Nos últimos 4 meses, nossa senhora. Se alguém teve DARF nos últimos 4 meses aí... Tá vendido, né? Exato. Né? Então, assim, depende sempre do momento, eu acho, de cada um, né? Quando eu precisava para jogar, eu precisava de renda. Agora, já consegui estabilizar minha renda, agora eu posso ir arriscar um pouquinho mais. E cada momento de cada um. Então, sempre estudando esse tipo de coisa. O jogador de basquete, ele é melhor do que essa ideia que a gente faz de jogador de futebol, que é mais avoado, mais preocupado com isso, que sai comprando carro, noitada, ou ele é um pouco mais cabeça no lugar, na média ali? Talvez do brasileiro, talvez né? proporcionalmente um pouco mais tranquilo, mas... Porque os americanos, a moçada lá, eles gostam de a gastar. ostentação ali é pesada. Eles né? gostam de gastar. Muito mais dinheiro, mas também é mais ostentação. E aquelas histórias de jogadores que quebraram lá também. Tem uma história boa, eu sempre também falo, né? Que é a história do Anthony Walker. Não é um jogador tão conhecido assim, porém foi uma escolha alta de draft, então, né, já sai com um contrato bom. Teve uma carreira muito boa. Quem não sabe o que é draft, explica pra pessoas. O draft é quando o jogador é escolhido, geralmente do universitário, para ir para a NBA. E tem uma ordem de escolha, Tem né? uma ordem de escolha, ou seja, os times que estão classificados pior no campeonato têm uma chance maior de ter a primeira escolha, né? Tem um sorteio Pra também. ficarem mais fortes nos anos seguintes e os times dominantes irem mudando. Né? Exatamente. Né? E aí já tem meio que uma tabelinha dos contratos ali, das escolhas, né? Então, os primeiros escolhidos têm um contrato maior e assim por diante. E, bom, esse cara, para resumir, ele teve uma carreira muito boa no Boston Celtics, depois acabou sendo campeão com o Miami Heat, que tinha o Shaquille O'Neal, o Dwayne Wade, né? E ele, na carreira dele, só com contratos com os times, sem contratos de publicidade, ele teve uma receita de $108 milhões.
Tá bom, corta o imposto, né? Vai pela metade aí, tá bom, 54 milhões de dólares líquido no... Dá pra passar o fim de semana. Fora publicidade, né? Fora evento. Exato, fora evento. 3 anos depois que ele parou de jogar, ele declarou falência. Que isso, Passou mais um tempo, ele vendeu o anel de campeão dele para pagar a conta. E hoje ele é contratado pela Lehman Brothers para dar palestra para os atletas para falar exatamente disso. Né? Então, assim, tem a chance ainda de se reinventar na vida, de se É legal que reconstruir. encontrou um sentido também, né? Mas olha o absurdo. Mas você sabe aonde ele perdeu tanto dinheiro? Com noitada, com isso, familiares, amigos que não traz ou... Porque muitos lá também têm uma origem humilde, né? E tem todos aqueles agregados que eles começam a bancar e não pensam Porque depois do esporte, futuro. né, Caio? O esporte, na verdade, para uma boa parcela da população, é uma via de escape. Às vezes é a única chance que tem. Sim. Principalmente aqui no nosso Brasilzão, Mudar de classe infelizmente. social, né? Né? Exato. Então, assim, poxa, o cara vai pra escola, meu, às vezes não tem nem a merenda dele. Né? E aí, putz, aparece um cara, vem jogar futebol com a gente aqui, vem bater basquete e tal. E aquilo ali, o cara vê uma chance que talvez ele não tenha através da educação. Né? E aí é o que a gente fala, o cara não tem a estrutura familiar, financeira, para lidar, para sair de um cara que ganha 3 mil reais para ganhar 300 mil por mês. Você imagina só a cabeça da... E olhando para essas pessoas, né, agora, eu sou aqui o mais velho da mesa, 53 anos. É uma molecada, né? Mesmo esse pessoal nessa carreira, vai de 20 a 30 anos, que seria o principal. 30 anos você ainda Pois é um garoto, Caio, mas né? Você do Bandeirantes e nós do Rio Branco, você com 20 Não, anos, eu você ia coloca pirar. Eu ia pirar. 150, Exato. Eu ia torrar 150 mil na minha conta. Nossa. Porque Eu não é apareço só pra o treinar, dinheiro. eu não apareço pra treinar durante eu apareço um ano depois pra Mas aí treinar. é que tá. Eu tô o na fato do noite. dinheiro que foi que eu perguntei pra ele no início. O dinheiro te acomodar, né? O sucesso te acomodar. Você fala assim, bom, tá bom, agora qual é o meu desafio? Claro que o desafio é esportivo, mas você pode cair nessa tentação de sossegar geral, né, cara? Porque também tem Além, essa... desculpa, Caramba. nos Estados Unidos o basquete te deixar famoso. Quer dizer, Super. tem uma coisa que não é só a grana. Sim. É todo mundo que se as aproxima festas, por causa da os grana, da os fama. shows, os artistas. Esses caras são, rock Você fica lindo, né? E toda aquela festas e mulheres e baladas. Ele deu o exemplo de um jogador, tem um outro mais famoso que ele, que tem um documentário maravilhoso, que é o Dennis Rodman. Não sei se você viu. Sim. Mas era bem piradão, né? Piradaço. E ele passa por isso e também, mesma coisa, agora tá sem grana. Não, mas... Tá sem grana, né? Tá sem grana. E se você pega, por exemplo, o Dennis Rodman encaixa mais nesse perfil do Anthony Walker, mas se você pega, por exemplo, Maradona, o Mike Tyson, Tyson né? decretou falência. decretou falência. Michael Vick tem um documentário ótimo na ESPN também, maravilhoso. Maior quarterback draftado também que quebrou. Quebrou Sim. também, né? E esses Muitos. caras, Maradona e Mike Tyson, né? Os caras são tão grandes que eles são uma marca, eles não são mais uma pessoa. Então, se esse cara quebra, pra ele se volta, reinventar, né? ele volta. Ele fala, beleza, vou fazer esse ano aqui, vou fazer 20 eventos por mês. Pronto. Cada evento eu cobro 1 milhão, pronto, tá feito. Porque ele transcendeu. Sim, Mas quantos transcendem? são poucos, né? Eu acho que Exceção, é 1, né? 2 por modalidade, É. né? É muito pouco, assim. Então, o atleta, e aí vem o outro ponto importante. A carreira do atleta é curta, É. né? Não é ator. Ator você trabalha até os 70 anos, ou até quando você quiser, né? O administrador, Não enfim. mais que não tem cultura no Brasil. A gente tá com um pequeno problema nessa. Tudo bem, vai. Vamos imaginar que estamos numa normalidade. Né? Mas assim. Mas sim. São É, garoto mais, chore aqui. Nem me fala, minha mulher também trabalha com cinema, então ela. Isso não existe mais. Então. Ela tá tentando, tadinha. Vou dar uma dica pra ela. Fala pra ela virar herói da Marvel, senão lascou. Então. Não, mas ela tá com o YouTube, né? Tem o canal de YouTube que fala de basquete, e aí ela aproveita pra usar isso como gancho, que é excelente pra ela também. Mas o atleta, ele tem ali 15, 20 anos. E aí, quando eu falo que acontece a primeira morte de um atleta. Porque o atleta, ele morre 2 vezes. Quando ele para de jogar e quando ele morre. Essa frase do Falcão é ótima. né? É dele, né? Todo mundo fala que é dele. É dele. Né? Então, assim, só que, né, nessa primeira morte, você tem que se reinventar. E para você se reinventar, por mais que você continue na modalidade, seja como dirigente, seja como técnico, você precisa de um período de transição.
Uhum. Se você não está bem financeiramente nesse período de transição, que vai ser um período, inclusive, que você provavelmente vai estar com família formada, você tem gastos, né, custos de educação, saúde para sua família, então gastos importantes. Se você não está estruturado, você acaba pegando a primeira coisa que aparece, porque você precisa pagar suas contas. Né? Então você não vai conseguir se preparar ou fazer aquilo que você quer, porque você não está preparado financeiramente. Então, a grosso modo, eu tenho um grande grupo de pessoas que ganhou uma grana e não sabe o que fazer com ela. Bastante. E aí é que você entra para ajudar essa galera, porque todo mundo reconhece que você tem um conhecimento, soube o que fazer, e começa a te perguntar. Tipo o Padre Nelson hoje em dia aqui na Empíricos, no corredor. E aí, qual a próxima moeda? E a CRI? Ele vai dando... É isso. É meio isso. É basicamente isso, porque eu comecei assim, né, no meu último ano que eu tava no Corinthians. Onde? No Corinthians. Foi bom, né? Foi bom. Foi legal? Fez bem pra você? Fez bem. Fiel? Fez bem. Foi demais. Foi legal. Fiel, eles são apaixonados demais. Às vezes até demais, né? Calma, gente. É o esporte, né? E aí eu falava com... Né, eu era um dos mais velhos. Acho que era o mais velho do time. Falava com os mais novos. Começa já. O que vocês fazem com o seu dinheiro? Eles te achavam chato? Provavelmente, né? Porque eu falava um pouco, mas eu também não tentava invadir tanto. Eu falava, gente, é um assunto que eu gosto de falar. Sempre que tiver alguma dúvida, quiser saber mais, pode vir que eu vou ter o maior prazer de falar com vocês. Né? Eu sou até chato, eu não quero ser o chato da roda que chega como eu já falei de investimentos. Mas é que eu gosto mesmo. Né? Então, sempre pensem nisso e tal. E, cara, né, a gente tá numa viagem, né? A gente sempre acaba com um tempo ocioso. Cara, bate lá na minha porta no hotel, a gente senta, conversa, numa boa. Né? Então, eu sempre falava isso pro pessoal. E o pessoal já sabia que eu gostava disso. E a minha esposa, né, ela totalmente de humanas, né, eu gosto mais de exato, humana, então eu queria falar com ela, eu não entendo nada que você tá falando, né, e ela falou, mas você devia trabalhar com isso, né, depois você parar de jogar, pensa nisso. Eu, não, poxa, mexer com o dinheiro dos outros, é a responsabilidade e tal, não sei se eu quero isso, não, mas pô, você faz bem e tal. E nesse meio tempo eu comecei a ajudar as pessoas próximas de mim. Meus pais, meu sogro, minha sogra, alguns amigos mais próximos, faz essa carteira assim, mais ou menos. Não, mas não, você tô lendo aqui, explicava onde estava indo. E o pessoal começou a ter um resultado legal. Eu falei, opa, beleza. Nesse meio tempo que a minha esposa não queria mais que eu falasse com ela, porque ela não aguentava muito do assunto, por que você não começa a postar nas suas redes sociais, falar de investimento, ver o que dá? Tá bom, comecei, né? Ela me ajudou também, porque ela manja um pouquinho de redes sociais e tal. E comecei a ter um resultado muito legal. Muita gente vindo me perguntar, como é que eu faço pra fazer isso? Como é que eu faço pra fazer aquilo e tal. E até que um amigo meu, que eu conheci ele numa pelada de basquete, ele falou, Gui, eu sou planejador financeiro, cara, você não quer me ajudar? Tô trabalhando com atletas já, tô ajudando eles e tal. Você não quer me ajudar a captar uns atletas que tá no meio aí? Eu falei, cara, mas explica pra mim o que você faz, né? Direitinho. Não, eu faço planejamento e tal, e na hora do investimento, eu tenho parceria com alguns agentes autônomos. Tá, e se eu virar esse agente autônomo, né? Eu falei, não, daí a gente fecha a parceria, eu fecho só com você e a gente toca o barco. Falei, beleza. E aí fui estudar, porque precisa tirar uma certificação e tal, precisa negociar com alguns escritórios de agentes autônomos também. E foi exatamente o que eu fiz. E fui trilhando. Isso faz quanto tempo já? Foi no ano passado que a gente começou a... Aí você fez a prova da Ancor, passei. Virou agente autônomo e aí você se filiou a algum escritório... Eu me filiei a B-Side Investimentos, né, um escritório que está ligado ao BTG. Né? Boa. E... Tá em casa. Pois é. Esse você pode falar tranquilo. Isso eu falo com orgulho no BTG. Eu tava curioso, qual que vai ser? Não. Isso aqui já tava na cabeça. Ainda mais quarta-feira, na última quarta-feira eu até fiz uma visita aqui ao escritório da BTG também. Foi bem legal conhecer a estrutura deles aqui. Sim. E assim, a ideia é sempre de orientar. Falar, não, mas o pessoal chega, não, mas vamos colocar em ações. Falo, mas você já investiu em ação? Não, mas poxa, eu tô vendo todo mundo ganhando dinheiro. Cripto, vamos colocar em cripto. Tá, mas você sabe o que é a cripto? Não sei, mas tá todo mundo ganhando. Eu falei, tá bom, mas então vamos com calma. Né? Tipo, você nunca começou, você nunca lidou com cripto, com ação. Você coloca o dinheiro hoje. Coloca o dinheiro em julho em ações. Hoje você tá o quê? Você tá arrancando os cabelos. Quem decide onde colocar a grana? É você ou o cara? Claro que é o cara porque o dinheiro é dele. Mas você muda a tua leitura do que é legal pro cara ter
conforme a personalidade dele? Como é que você faz? Porque imagino que você não invista a grana de todo mundo do mesmo jeito. Não, claro que não. Isso aí vai do perfil de cada um, né? E a maioria dos atletas é um perfil mais conservador. Sim. E eu até prefiro que seja assim. Porque, na verdade... O que é conservador? Conservador é você ir com risco mais baixo. Então, mas na prática eu digo, é o quê? Renda fixa? Renda fixa. 70%, 60%? Ah, 70%, 80% até. Tá. Né? Porque... E agora tá bom, né? O juro tá bom. Exatamente. Isso está ajudando bastante, né? Com o juro alto, é mais fácil de você convencer. Quando o juro estava lá 2%, você vai colocar na renda fixa, o cara fala, não, isso aí eu vou gastar esse dinheiro, não tá dando nada. A primeira coisa que o cara vai falar, vou comprar um carro. Vou comprar um carro. Né? Fala, não, peraí, poxa, vem cá, né? Então, muito de renda fixa. Para eles começarem a entender. Porque mais do que colocar na cabeça deles que é importante investir, é entender o porquê que eles estão fazendo isso. Né? Qual que é entender o negócio. Entender, né? Entender o porquê que a renda fixa me paga 10% ao ano. Porque, na verdade, né, eu sempre tento simplificar, porque, na verdade, o economês, ele chega uma hora que ele fica chato. Né? Pô, eu quero falar de dinheiro, você tá me falando só um monte de letra? Eu não tô entendendo nada. Né? Então, vamos começar do começo. Então, o que eu falo exatamente? Eu falo, tem 2 tipos de investimento. Ou você empresta dinheiro para alguém, ou você vira sócio de alguém. Vamos começar assim? Facilitou um pouquinho? Já dividimos em 2 aqui. Obviamente tem mais, né, gente? Mas a gente tem que começar assim. Então, quando você empresta dinheiro para alguém, você já combina mais ou menos o juro que você vai pagar, independente se é pré, pós, híbrido, né? E quando você é sócio, você não sabe, você vai depender de como tá indo aquela empresa ou aquele fundo imobiliário, né? Então, por isso que é a renda variável. Felipe fala muito, né? O problema da renda variável é que ela varia. Né? Atualmente, bastante. Bastante, né? Porém, é fazer com que eles entendam, primeiro de tudo, essa ideia. E mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade. Né? Todo planejador financeiro fala para um cliente ou para quem está aprendendo, fala, do quilo que você ganha, 50% você precisa usar para você viver, 30% você faz o que você quiser e 20% você investe. Mais ou menos isso, né? Com o atleta, eu tenho que tem que ser mais agressivo. Porque por 2 motivos. Primeiro que ele tem um tempo menor para... Tem que poupar mais, né? Tem que poupar mais. Então você tem que... E segundo que muitas vezes os atletas, no Brasil e fora também, tem alguns acordos que o clube dá moradia. Moradia, plano de saúde. Cara, hoje, quando você para de jogar, você entende, né? Moradia e plano de saúde são os principais custos que uma família tem. Sim. Olha só, eu acho que tem uma armadilha. Queria ouvir o Caio Teco, que vocês trabalham com o Teco, trabalhou muito com isso também. Qual que é a maior armadilha? Porque eu fico pensando que tem uma armadilha aí, que quanto mais consciência também o cara tem sobre os investimentos, mais ideias próprias ele tem. E às vezes é difícil lidar com isso também, né? Com as ideias criativas que a pessoa tem. Ou isso é positivo? Isso varia do sexo também, né? Os homens são mais impetuosos, mais agressivos, né? Mais estúpidos, ouvem menos também. Giram mais carteira. Porque ele quer mostrar pra você que ele sabe? E qual que é o lance? Ele quer agir mais, né? Tem uma coisa, uma característica masculina de querer agir mais, as mulheres parecem mais pacientes. Há estudos sobre isso, né? E mulheres têm mais sucesso no longo prazo do que homens. As carteiras de mulheres são muito melhores que as de homens, via de regra. Via de regra são. Mas porque são mais pacientes? Porque a mulher ela quer conversar, ela quer ouvir a sua opinião para formar a dela. O homem normalmente quer te convencer que a opinião dele tá certa. É exatamente isso. Que é um pouco de arrogância que tem no homem, né? E aí depois mais um atleta, imagina. E aí depois de um tempo, daqui a 5 anos a gente vai se encontrar no café, você vai falar, eu já nem me preocupo mais com isso, entendeu? O cara, você não acha que eu deveria comprar a Petrobras? Cara, acho que não, por isso. Depois de 5 anos você fala, cara, quer comprar? Tá 19,20 venda. Eu, se fosse você, não compraria, mas quer comprar, compra aí. Porque assim, tantos anos o cara te convencendo, tentando te convencer, você também cansa um pouco. Mas isso acontece, cara. Acho que é um desafio grande de você... Se você fosse dar um conselho, Guilherme, que é um iniciante nessa área, além desse que você acabou de dar, quais seriam? Eu acho o seguinte, na dúvida, a gente sempre tem que ser mais conservador, né? Eu sempre falo assim, na dúvida, você está na dúvida de comprar 10 ou 20% da sua carteira em ações, compra 10. Tô na dúvida de fazer sempre o mais curto prazo e o mais conservador possível, porque o cara... Na dúvida, ajuda o cara. E acho que o desafio, Dan, é o seguinte: a grama demora para crescer. A grama demora, entendeu? Você põe a grana lá, o dinheiro rende 1%. O cara, mas 1% é quanto? Às vezes é R$100, entendeu? E o cara não aguenta. É difícil o cara ver lá na frente quando a grama tá devagar.
Isso é um desafio de você, porque aí o cara fica querendo tomar risco, querendo, pô, mas a bolsa deu 10 aqui, esse meu fundo tá dando 2 ao ano, pô, vou pra cá. E você não consegue segurar muito o cara de que não é pra fazer isso, né? De que tem que esperar crescer devagar. O cara mesmo. só te liga quando perde, cara. Não, pra mim não te liga. ninguém me liga, Uhum. mas a gente recebe os feedbacks, obviamente, dos assinantes e muito mais feedback negativo quando... Quer dizer, o pessoal... Aquela história, né? Se ele ganha dinheiro, o mérito é dele, afinal, até porque ele escolheu até um assessor correto, né? Uhum. E se ele perde dinheiro, a culpa é do assessor, a culpa é do analista, né? Isso é natural da natureza humana, né? Faz parte. Exato. Agora, também amarrando com o que o Teco falou, essa questão aí do 1%, né? E você olha um negócio que, pô, no tal do juro composto, que é a 8ª maravilha do mundo, mas ele começa a funcionar depois do 20º ano, né? Quando você vê aquela curva exponencial e você ganha grande porrada do juro composto, é lá no final. Você ficar só o juro composto nos primeiros 10 anos, ele tem pouca relevância. Né? Essa é do Einstein, né? Do 8ª maravilha. Dizem, né? É bom, sendo do Einstein a gente acredita. Isso. Ou é do É o Einstein, grande meme, né? ou é do Einstein ou é do Veríssimo, né? Isso. Alguém falou, O né? que eu gosto da história do Einstein é que aquela história da gente fala do Einstein, já lembra dele com a língua, né? A foto, ele só tirou essa foto uma vez, Foi? tirando sarro do fotógrafo. Foi É uma isso. única foto. E essa que ficou. Eternizou. Olha aí. Parece Agora- que ele fez isso sempre. Não Agora, fez um uma conceito do Giovannani que tem tudo a ver, e até a gente falou no nosso primeiro programa com o Tony Ramos, né? vez. Eu acho que tem alguma coisa assim, se você tem uma carreira curta ou mais arriscada, como no caso dele era de ator, você tem que ter investimentos mais conservadores, né? Se você tem um outro lado do espectro, se você é um funcionário público que tem uma carreira mais estável, Você Você pode se- arriscar. exatamente. E isso acho que é uma Mas, estratégia de investimentos para as pessoas pensarem, os ouvintes pensarem, como é que é a sua vida financeira profissional, né? Ela é mais estável, você tem uma carreira, sei lá, você é um dentista, você é um contador, você é um funcionário público ou você é um autônomo, você tem mais variação na sua renda. E a tua estratégia de investimento tem que combinar com a sua carreira, né? E essa questão que o Teco falou do longo prazo, né? Que o pessoal quer ganhar dinheiro rápido. De forma- Ansiedade grande. O dinheiro que você está ganhando de forma passiva. Né? O dinheiro que está trabalhando para você, É. a sua ocupação é outra. Aí eu começo a explicar para a pessoa, eu falo, gente, tá bom, vamos lá. Você acha que no mercado de investimento é rápido? Na sua carreira. Vamos pegar a sua carreira, sei lá, vamos pegar a minha carreira de atleta. Eu vim para São Paulo com 14 anos de idade. Eu fui ter meu contrato bom mesmo com 20. Olha aí, Ator 6 também, anos. assim, claro. Né? Aí depois, beleza, entrei na seleção. Para eu me firmar mesmo na seleção, 7, 8 anos. Uhum. Né? Depois, pra ser um cara importante, mais 7, 8 anos. A Empírico, quando começou aqui, Pô, quanto tempo demorou? Quantos anos? Na né? sua experiência, a pandemia deixou as pessoas mais ansiosas por gastar o dinheiro, porque fala assim, cara, eu mereço, eu fiquei em casa, eu agora quero gastar dinheiro, ou o contrário? Eu acho que foi mais ao contrário. O pessoal percebeu a importância de ter os investimentos quando acontece um imprevisto. E esse imprevisto da pandemia pegou todo mundo de calça curta. Sim. Né? Tanto que muita gente quebrou e quem estava preparado aproveitou, que foi uma oportunidade, principalmente no mercado de ações, né? Que dá aquela caída para 60 mil pontos ali, quem estava com reserva de oportunidade foi enchendo o carrinho, né? E aí acabou ganhando dinheiro, mas eu acho que mais para essa questão de se preparar, de ter uma consciência, de fazer uma reserva de emergência, que você não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Né? Eu tive uma experiência essa semana mesmo, né? Que estava planejado eu fazer algumas coisas, a minha esposa estava fora de casa, ela testou positivo para Covid. Uhum. Eu tive que mudar toda a minha programação porque eu ia ficar sozinho com a minha filha em casa, porque eu falei, você nem volta, você fica onde você tá. Né? Mas tá bem já, tá vacinado. Não, tá tudo certo, ela tá vacinada. Então, nisso, o carro que a gente tava usando quebrou. Quer dizer, e eu tô com uma viagem marcada que eu tive que cancelar uma passagem. Então, olha só, né? Sim, previsto acontece. Tudo isso são custos É. que vai afetar no meu orçamento familiar, certo? Então, eu tinha que ter de onde tirar. E tava lá, reservinha de emergência, tá aqui exatamente para isso. Hoje em dia você bota grana em quê? A tua. Olha, eu... para não falar um palavrão, eu faço um belo espalha-caca, assim, né? Eu gosto de estar bem diversificado. Né? Eu tenho uma boa parte do meu investimento fora do país também. Né? Que quando eu estava com essas casas nos Estados Unidos, quando eu vendi, eu não trouxe. O dólar. Eu não trouxe o dinheiro de volta. Moeda forte. Moeda forte. Importante. Aí
O Bitcoin, claro. o Bitcoin eu entrei tarde. Eu entrei na primeira vez que eles bateram, que o Bitcoin bateu os $55 mil, que foi ali pra junho, julho, alguma coisa assim. Não, foi nesse ano, você tá falando? É, desse ano. Não, 55 foi em março, abril, porque depois... Por aí. É, Teve ele a caiu- queda no Aí 30 ele foi e daí 60 e voltou pra 30, não foi? Isso, bateu Isso. 30 em junho. E aí eu falei, nossa, É. será que foi, eu fiz isso Você mesmo? fez a né? máxima, né? Mas agora você tá feliz. Agora eu tô feliz, porque daí eu tinha mais um pouquinho, aí eu comprei mais um pouquinho, né? Falei, tá caindo, deixa eu, né? Tá. Não no mesmo Você montante. escolheu que eu tinha. só o Bitcoin ou outras moedas Eu também? fui através de um fundo Tá. de criptomoedas, porque eu tenho dificuldade ainda um pouquinho, eu preciso estudar mais essa questão da criptomoeda. Claro. Mas, gente, né, tá aí na nossa cara, né, putz, deixa eu entrar também um pouquinho, vamos colocar aqui um pouquinho. Aí eu tenho bastante ações, bastante fundos imobiliários, basicamente hoje, aqui a minha carteira no Brasil é dividida em 3, renda fixa, fundos imobiliários e ações. Quase que o mesmo peso cada uma aí. Né? Tô dando uma ajeitadinha. Você gosta bastante de fundo imobiliário, você falou várias vezes aqui. Gosto. Porque te dá renda passiva todo mês ou porque você gosta do setor? Porque tem uma discussão boa ali, né? Porque com esses juros aí, 2 dígitos, né? Todo mundo falando que os fundos imobiliários vão ser esvaziados ali e o IFIX que já tinha caído não cai mais, né? Tô curioso para ver. Porque, em tese, muita gente foi para fundo imobiliário por causa do juro baixo, né? Eu gosto, Teco, porque eu sempre tive esse relacionamento com o imóvel. Uhum. Né? Quando eu comecei a investir, e aí eu achei uma maneira Ótima. muito mais Mais simples, fácil, né? Mais fácil, líquida, mais tudo, né? sem dor de cabeça, de É. ter que lidar com inquilino, de ter que, quando Sim. tá vazio, pagar condomínio, pagar IPTU, né? Então, muito mais simples. Você tem um profissional ali, um grupo de profissionais cuidando desses imóveis. Uhum. Eu gosto da renda mensal, porque daí me dá também a possibilidade de comprar ativos mais barato, se eu não preciso usar essa renda que agora não estou precisando mais tanto, para pagar minhas contas, eu reinvisto, e aí eu vou sempre assim, qual que está mais baixo aqui? Não mudou o fundamento? Não mudou. Então, qual que está mais baixo aqui? Esse aqui eu vou comprar em promoção. Né? E é o que eu continuo fazendo agora com os fundos imobiliários. Devem sofrer agora? Normal, né? Os juros estão subindo. Não, O mercado já tende tá a mais, ajustar. já tá no preço, né? Já tá no preço, Sofrer não, né? Mas é que agora a atratividade deles muda, né? É. Se você tem um CDB... Essa semana eu vi lá na Vitro, CDB a 14% Sim. ao ano. Sim. Pô, você pensa 2 vezes um monte de coisa, né? Vale a pena comprar um multimercado, um fundo imobiliário por 14 na mão? É grana, né, cara? Mas daí tem o outro lado da moeda, né, Teco? Porque assim, hoje tá para baixo, tá desvalorizado lá e tal. Só que, será que não é o momento de ir comprando um pouquinho? Uhum. Porque, né, quando o Banco Central avisar lá, vamos abaixar a taxa de juros, já foi. Já subiu tudo. Claro. Né? E aí você perdeu a oportunidade de comprar agora que tá barato. Sim. Né? Então, lógico, não vou pegar tudo agora e ir comprando em fundo imobiliário. Continuo diversificando. E tem uma coisa que você falou que eu acho que vale a pena reforçar pra galera, que é a seguinte, a história de entrar via fundo, né? Porque eu acho que a gente tem duas grandes decisões para o investidor, que é o que comprar e se agora é hora de comprar ou vender. É isso que a gente... Quanto em quê? Não, mas quando você a fala sua assim- é a primeira, na verdade. Não, claro. quando você fala assim, olha, eu vou comprar uma ação, qual ação? Aí a ação sobe ou cai 10%, você faz o quê? Eu compro ou vendo, né? Quando você investe diretamente no ativo, essas 2 decisões estão na sua mão. Você tem que escolher qual ação comprar e agora que a bolsa caiu 4 meses, se eu compro mais ou se eu vendo. É. Quando você investe via ETF, uma delas já te dão pronta, que é o que comprar, porque o ETF já vem no pacotinho pronto. Quando você entra via fundo, as 2 decisões difíceis estão na mão de alguém, né? Cabe a ele saber o que comprar e se agora ele aumenta ou diminui. Então facilita muito para o cara que não está acostumado, né? Então assim, você quer investir em cripto, começa via fundo. Quer investir em ações, começa via ações. Quer investir em fundos imobiliários, talvez vá num FOF da vida. Porque aí você também se habitua com aquela dinâmica e aí fica mais fácil você tomar para si as decisões, né? Exato. E além disso, né, Teco, você consegue também com uma facilidade maior diversificar mesmo a estratégia de ações. Então você consegue, vou comprar uma long only, um fundo long only, esse aqui de small caps e esse de fundo de ações internacionais. Se você vai fazer isso com as ações, você acaba tendo lá, sei lá, 45 papéis. Você fala, nossa senhora, gente, você não vai dar conta de tudo. É verdade. Porque, na verdade, você é um investidor que você tem uma outra ocupação.
É o que eu falo pros atletas. Vocês são atletas. Se preocupem em fazer cesta, se preocupem em jogar bem, né? Deixa o gestor de ações lá fazer o trabalho dele. Você falou um pouquinho de fundo imobiliário, falou com bastante propriedade, mas falou um pouco de ação. Você é um cara que tem uma carteira, você acabou de falar, por exemplo, quantas ações mais ou menos você acha legal ter na carteira? Funcionou para você? Você tem elas há muito tempo, você tem pouco tempo? Você faz um hold, você faz swing trade? Como é que é? Você faz tudo? Eu faço buy and hold. Hoje, voltando àquela minha carteira, a minha parte em ações está em fundos também. Tem fundo, né? Eu já tive bastante ações, carteira com ações. Tá. E aí, para facilitar a minha vida também, questão de dar... assim como o Teco falou, você falou tanto... Então, eu fui em fundos, porque daí eu consegui também diversificar algumas estratégias e tá lá. A minha carteira nos Estados Unidos, aí eu tô em papéis mesmo. Daí lá eu já tô nas ações mesmo, comprado. Qual que você tá ganhando mais dinheiro? Deixa eu lembrar aqui, mas eu acho que é a... Tesla, né? Tá na Tesla? Eu não tô na Tesla. Dan tá na Tesla. Dan tá na Tesla. Mas O eu acho Elon que... Musk vendeu essa semana, Essa semana deu uma corrigida. Não, caiu 4, mas subiu 2. Tava dando bem. Cara, subiu pra caramba. Tem uma que eu... chateado pra pra reclamar, Disney. né? Eu votei, Disney que eu votei caiu. na enquete do coisa lá no Twitter. Você Quero votou pra ele que vender ou vender, não né? vender? Vender, claro. Queria ver o circo pegar fogo. Mas eu ganhei muito numa que chama Digital Group, que era um outro nome, que era uma construtora, eu acho. No mercado... É indicação de vocês aqui, viu? Boa, lá do João? Do João? Do João, opa. João E a é outra fera. é um fundo de empresas de maconha. Ah, sim, cannabis. gostei. Cannabis. É. Essa tá... Tem Ano uma passado que subiu muito, esse ano deu uma corrigida. que eu consegui pegar bem um fundo de uma lá, mas compensou uma outra que eu tô menos 80%. Mas tá lá. Deixa lá e né, é aquilo que a gente fala, né? Você coloca em 10 coisas. Se uma quebrar, você perdeu uma. Mas a outra pode multiplicar por 10. E valeu a pena você ter perdido essa aqui e todas as outras, né? Essa é a tese do Felipe, né? É? O Felipe fala isso toda semana. Toda semana que ele fala isso, eu discordo dele veementemente, mas eu gosto de ver que isso foi pra frente, cara. Foi? Você Foi? não pode discordar do Felipe, cara. Não, é difícil discordar do Felipe. Você não mas leu o contrato aqui, não? é discordar, mas é que sabe o que acontece? Uma coisa que é legal, uma coisa que o Caio falou, ele deve sentir isso aqui na veia, né? Que é o cara dar uma recomendação, a ação tem que subir no dia seguinte. Tem que subir no dia seguinte, na semana seguinte e no mês seguinte. Porque né? ele será cobrado. Porque vai ser cobrado. As pessoas querem. Se você mandou comprar hoje, tem que subir hoje, amanhã. Então tempo. E essa história de você comprar 5 ações, se uma explodir e uma quebrar, é ótimo se acontecer primeiro na ordem daqui explodir. Uhum. Porque se a primeira coisa que acontecer for uma quebrar, psicológico Exato, te ferra, exato, entendeu? exato. Então, Exato. isso é uma coisa... Isso é uma... Eu tenho essa mentalidade de buy and hold e larga lá. Não, putz, agora tá na hora de E trocar. tem dado certo. Tem dado certo. A carteira... E a sua base de clientes é mais de jogador de basquete ou outras modalidades também? Jogador de basquete, bastante. Alguns de vôlei e muitos médicos. Porque médico gosta de investir. Meu sogro... Né, Que é um gênio. Que é um gênio. O Teco me falou, eu não sabia disso. Mas gênio. é médico, né? Além de ser médico, eu né? não sabia O Caio acho que não sabe Eu não sabia que ele era Não, quem é? médico. Um dos maiores jogadores de basquete do planeta sideral. Mas desse país, com certeza. Sim. Fala aí, você fala. É o Marcel. Pô, meu Deus do céu. Juro por Deus. Juro. Pô, ídolo de infância. Pô, É? Você é um monstro. Meu Vou Deus do céu. falar, traz ele pra cá, pô. Vou Porra, conversar com ele, ele vai Marcelo, adorar. Eu não sabia que ele era médico. Ele virou médico depois de... Não, ele se formou enquanto jogava. Ele era tipo o Dr. Sócrates, assim? Ele se formou enquanto Você é jogava. genro do Marcel, então? Sou Que genro do legal. Marcel. Pô, manda um abraço pra ele. Mano. Pra quem não ligou dele. uma coisa, o Marcel e Oscar fizeram a grande dupla, Sim, né? Seleção brasileira. Pra quem não ligou uma coisa com outra, é o seguinte, tinha o Marcel e o Oscar, os dois jogavam, mas a gente só fala do Oscar, mas o o Marcel bom era era o outro. melhor. É o Simon and Você tá querendo Garfunkel. agradar a família? Não, a o gente Simon acha. and É o Garfunkel é Simon and muito... Garfunkel, né? Eu adoro E o o Marcel é mesmo. médico? Ele é médico. Qual a Enquanto especialidade dele? ele é radiologista. Que legal, Né? mano. Enquanto ele jogava, ele estudava porque o pai dele fazia ele estudar. Sim, O pai dele era dentista, tá. tanto que ele se formou médico e o Maurício se formou dentista. Né? O irmão dele que também jogava. Na Isso, seleção exato. também. Também, Sim, ó. sim. E os dois estudaram enquanto jogavam. Né? O Marcelo ainda pegou uma época pouco antes da do Mauri, então que treinava uma vez por dia, então ele conseguia estudar. Nossa, ele conta um monte de história que ele voltou de um mundial, não sei onde foi esse mundial. O pessoal tudo foi passear e falou: não, preciso voltar que eu tenho uma prova pra fazer.
e pegou o primeiro voo para voltar. E levava os livros de medicina, você imagina só. Imagina. Né? O que não tem que estudar para ser médico, né? Cara. E aí, depois que ele parou, ele fez a residência. E hoje o ganha-pão dele é a medicina. Daí, voltando para a pergunta, desculpa, até que só para ele complementar, então você trata dos atletas e por causa do Marcel Tem e os dessa colegas acabou... do- Tem os Marcelo, colegas médicos, tá. e, na verdade, uns outros amigos também que foram e tá entrando na carteira também. Você acha que é papel dos times fazerem se preocuparem com isso? Tem umas histórias boas, né, Dando? Tipo o Tele Santana, por exemplo, que mandou o Miller devolver um cara, Escort conversível. Assim, é papel dos times assim se preocuparem, chamarem você para dar uma aula de educação financeira pra galera, porque às vezes é uma coisa que muda. Assim, muda o desempenho. Eu não sei se muda o desempenho, porque o cara tá ganhando grana ainda, né? Não sei se tem jogador que passa perrengue em atividade. Difícil. Difícil, né? Difícil porque eles ganham um bom valor, Aham. né? Mas eu acho que os clubes poderiam se preocupar um pouco mais, sim. Né? Eu até mesmo, assim, tendo essa mentalidade, claro, poxa, é o meu trabalho hoje, mas eu vejo também como missão. Claro. Né? Infelizmente, eu tive colegas que ganharam um bom dinheiro na carreira que hoje estão em dificuldade, Uhum. né? E dói isso. Claro. Dói ver, né, ex-companheiros de time nessa situação. Né? Então, é meio que uma missão. Então, o que eu aproveitei? Eu desenvolvi não, né? Escrevi uma palestra com alguns poucos slides, né? A ideia não é ficar lá martelando a cabeça dos caras em 1 hora. Eles seguem, depois de 15 minutos, eles vão, né, pegar o telefone. Não, Claro. coisa simples, né? Que nem eu falei para vocês, 2 tipos de investimento aqui. Você empresta ou você é sócio, né? Explicar mais ou menos qual que é a importância disso para eles. E à disposição. Alguns clubes abriram as portas. Tipo, eu vou até o clube. Não tem problema nenhum. Alguns clubes, vê lá, porque é óbvio, eu tô dentro de um escritório. Tem uma marca. Tem a marca BTG, tem a marca do nosso escritório na palestra que eu faço, né? Mas eu tento ser o menos comercial possível. Porque, na verdade, é orientar. Pois, se não tiver nenhum atleta que queira fazer comigo, tá bom, quer fazer com outro? Faz, mas faça. Mas faça. Rodada Acho que é final, importante- aliás, exatamente nesse tom. Para todo mundo que está nos ouvindo, atletas e não atletas, médicos e não médicos, qual é o maior defeito que você pode ter como investidor? Não ser paciente, eu acho. Maior qualidade? A paciência, no caso. Paciência. Não é paciência, conhecimento. Paciência e disciplina. Consciência. Consciência também, mas eu acho que a paciência e a disciplina é aquilo que o Caio falou. O juros composto, ele até foi um pouco mais longo. Eu já começo a falar um pouco antes, né? Eu falo, gente, o difícil são os 2, 3 primeiros anos. Que você vê lá o rendimento é pouquinho mesmo. É pouquinho. Né? Não vai provavelmente mudar a sua vida. Né? Mas a partir do 3º ano, esse pouquinho já virou um pocão. E esse pocão também já está trabalhando a seu favor. Aí você começa a ver um pouco mais de resultado. Então, se você tem a disciplina, a paciência de esperar e a disciplina de sempre aportar, Livros- todo mundo pede uma receita de bolo, né? Tá aí. Livros, filmes, coisas que são bacanas de ver, que mudaram para você, que você acha bacana das pessoas verem, se informarem. Eu acho que o Pai Rico, Pai Pobre é um livro que mudou, assim, a minha cabeça. Qual que era o outro? Que era do... Mentalidade... Como é que é? Segredos da Mente Milionária. Gostei também. É legal esse livro. E, sim, é óbvio, são livros bem iniciantes, mas é pra colocar na cabeça. Autoajuda, né? mas tem uns conceitos bacanas. assim, né? Exato. Né? Não é assim, tipo, você não vai descobrir ali como investir, né? Mas você vai ver uns insights que você vai ter para começar a entrar um pouco nesse mundo e ter essa consciência que você falou, né? Qual foi o ativo que você investiu que mais te deu grana? E qual foi o ativo que você investiu que você mais se arrepende? Sim que deu grana. Sim, que Sim, que foi uma Sim, boa que- porrada. Né? Sim que foi Eu ganhei dinheiro também com sim. porradão. A gente podia investir em ações ainda, né? Que eu perdi, eu fiz, né, além desses investimentos, eu fiz alguns investimentos também de cabeçada enquanto de atleta, de querer empreender enquanto tava jogando. E aí é a minha relação de amor e ódio com o Corinthians, né? Porque eu abri uma loja do Poderoso Timão. Sério? E foi uma furada. Sério? Franqueado. Foi uma furada. E aí, né, você tem que saber também Tá perder. furada porque deu crise o time com as lojas depois, os mas- direitos com a Nike, não foi uma confusão. Foi, mas era assim, era uma franquia que não tinha todo o suporte da franquia, né? Esse acho que foi o grande problema, né? Então, a gente tinha uma loja que, obviamente, numa franquia você paga royalty,
né? E só que os fornecedores não davam exclusividade para a franquia. Então o cara da esquina poderia vender o mesmo produto que eu sem ter que pagar royalty. Aí como é que você vira o negócio? Né? Aí, mas assim, vender marca Corinthians, vender marca Flamengo, vende. Isso vende. Isso é fato. Você acompanha o mercado todo dia, tudo, Copom, essas coisas, assim? Acompanho. Tento não ser tão, assim, fanático de ir no detalhe, mesmo porque eu tenho que atender o pessoal, tenho que estudar para jogo também. Eu queria falar, quanto tempo você demora é porque eu ia chegar nisso, quanto tempo você demora para se preparar? As pessoas não têm muita ideia disso, né? Outro dia eu falei com um colega seu da SPN que falou para mim, que ele gasta 3-4 horas para se preparar. Com Ari Aguiar. É jogo de NFL, né? Ele gasta 3-4 horas, Caio, pra se preparar pra cada jogo, cara. Que é muito jogador, né? NFL cara, é muito 4 horas pra se preparar pra um jogo. Eu não gasto 4 horas, cara, pra nada. Eu me senti Pensa que são cerca de 60 jogadores cada time. Na NFL. Cada time. Não, e fora as informações, as curiosidades, a estatística do fulano de tal, que cada um fez no ano passado. Quanto tempo você demora pra um jogo? Eu demoro 1 hora e meia, né? Porque eu gosto de... O que eu gosto de fazer talvez também você tenha mais recall ali, né? Sim, você jogou, conhece e tal. Sem dúvida alguma. Né? Mas eu gosto do quê? Pra eu não ficar muito preso só à estatística, eu gosto, por exemplo, amanhã no próximo sábado, tem um jogo que eu tô que é Filadélfia e Indiana. Então eu gosto de ver pelo menos um resumo do jogo. Então, aquele resumo de no mínimo 10 minutos do último jogo de cada time. Pra eu saber mais ou menos como os caras estão jogando, pra eu ter alguma informação tática além da informação estatística, né? E aí eu vou fazendo os meus comentários, vou fazendo as minhas anotações em cima disso. Depois, obviamente, a gente tem também, a ESPN nos fornece mar de estatística ali, todo um sistema. Não, e além desse mar de estatística, tem também o preparo dos jogos que eles têm lá. Eles fazem um briefing assim. Isso, então um briefingzinho pra gente. Que isso facilita bastante o nosso trabalho. Vocês podiam convidar o Dan para ser comentarista, convidado um dia, manja muito de NBA. É verdade, ué. Não, eu gosto. É verdade. Então, eu acho que vale mesmo. Né? Durante a temporada regular, talvez, não sei se eles têm essa... Vocês têm muitos comentaristas também, né? Tem o Agra lá, o Bugarelli, tem o Zé Boquinha, né? O Zé. Exatamente, muita gente a legal. Alana era lá da CBN, lembra? Era uma menininha ali. Verdade. Mas é que a gente tá com muito campeonato também, né, Dan? A gente tem NBA que são 5 jogos por semana. Aí tem o NBB que é mais um jogo, tem o Universitário que daqui a pouco começa a ter transmissão. Então tem bastante coisa, precisa de Sabe uma coisa que eu tenho inveja dos Estados Unidos é o Universitário, cara. Eu acho uma... maior criação, assim, o entretenimento no esporte lá é incrível. Não, você juntar esporte e educação dessa maneira é fantástico. Não, mas o universitário é perfeito, né? Porque é nos lugares onde não tem o negócio. E é um senso de comunidade ali, aquele público. Você defender a sua universidade. A cidade, é um negócio. Eu não sei como o Brasil não surfa nisso, assim, cara. Muito bem, vamos embora. Vai, me conta um pouquinho. Rápido isso. Olimpíada, vai. É assim, é uma loucura. É demais. É demais. Eu lembro que quando a gente tá no buffet, assim, mistura todo mundo. O basquete masculino. E na hora que você tá desclassificado, salve-se quem puder. Nossa, não, é triste, né? Mas o basquete ficou muito tempo sem ir para o basquete masculino ficou muito tempo sem ir para as Olimpíadas. Tá muito tempo sem ir, né? Não, a gente foi 2012, 2016. Não foi nessa. Ah, é? É. Desculpa, 16 perdeu pra Argentina? Perdemos pra Argentina na fase de classificação, um jogo... O feminino tá mais tempo. Jogo. Não, o feminino também foi. O feminino também foi 16. Desculpa aí. Né? E em 12, né? A gente passou por toda aquela fase, nossa, será que não vamos jogar a Olimpíada, né? Aquela coisa e tal. E aí a gente classificou num pré-olímpico lá na Argentina, em Mar del Plata, tinha 2 vagas, a gente desfalcado, a gente foi sem Nenê, sem o Anderson Varejão e sem o Leandrinho, que eram 3 dos nossos principais jogadores que estavam na NBA. Tinha o Thiago Splitter e o Marcelinho Huertas, que era um dos principais jogadores da Europa também. E o pessoal que estava jogando aqui. E vamos. E não vai classificar, só 2 vagas. A Argentina vai com o time deles. Aí tem a República Dominicana com jogador da NBA, Canadá, tá. Treina. Bom, consegue classificar, beleza. A hora que a gente chega em Londres, a gente chega uma semana antes da gente começar a competir. Que foi ótimo. Porque eu juro que eu fiquei uns 3 dias meio avoado. Falei, nossa, gente, eu tô aqui mesmo. Né? E aí você vai cruzando, né? Com o Usain Bolt, com Del Potro. Aqui no Rio, um dia... Então, você tá servindo ali, sei lá, do alface no buffet, o Usain Bolt tá do lado. Exato. Assim, é meio isso. O Phelps, né? O Phelps aqui no Rio, teve um dia que eu saí do refeitório, tô passando em frente à quadra de tênis, tô vendo uma
muvuca e bolinha de tênis. Pá, aqui, galera vendo. O que tá acontecendo aqui? Era o Djokovic batendo bola. Pá, pá, pá. Imagina, você tem o privilégio de ver o Djokovic num bate-bola ali na... Mas deve ser tão louco que acho que o resultado num limite, assim, fora pro cara que vai lá pra ser medalhista de ouro, eu acho que o resultado deve importar menos do que a experiência, não ou não? Pra gente, sem dúvida alguma, né? Lógico que a gente tinha pretensão, até teria uma possibilidade de brigar por medalhas, mas a gente sabe que é difícil, né? Você tem ali, hoje no basquete masculino, você tem tranquilamente aí 12, 15 seleções que têm condições de brigar por medalha, seja em Mundial, seja em Olimpíada. Então, olha a competitividade. Vamos embora, tem muita... Quem foi melhor, Jordan ou Magic? Jordan. Se for Jordan, LeBron, Ele falou, Jordan. Ele falou antes de você falar Magic, ele já falou Eu quero Jordan. tentar encaixar o Magic, porque eu adoro O Jordan o Magic. é o maior de todos de Pra longe. mim, não tem Vai, fala comparação. os seus melhores, vai. O Jordan, o Magic tá entre Ufa. os melhores. Cara, é que... Kobe ou LeBron, né? Já LeBron- começa a complicar. Assim, eu acho que o LeBron ele vai bater todos os recordes. Ele vai estatísticos. bater individuais? Vai. Dos Jordan, ele vai Vai. Ele vai bater do Karim, de pontos. O Karim Abdul-Jabbar tem 38 mil, não sei quantos pontos. Ele vai bater. Sou zero de E no Lakers ainda. No Lakers ainda. Ele vai bater. Né? Mas assim, eu gosto de ver mais a parte técnica, a parte, né, o Jordan... Os caras tinha amam o Larry Bird, né? Eu lembro que ele falou isso pra gente. Né? Larry Bird. Ele é o primeiro. A Paula Hortência aqui, você falou Paula. Paula, né? Eu sou de Piracicaba, Sim, né, claro. Teco? E a Paula... Você já falou isso por Hortência, não? ela já deve ter visto eu falar, mas Não, assim, ninguém mas- fala isso por Hortência que a Mas gente tem medo. mas é porque, assim, pra mim é um no-brainer, né? Porque eu sou de Piracicaba. Não, ele é de eu cresci vendo a Piracicaba, Paula. não tem jeito. Eu cresci vendo a Paula. Hoje, eu às vezes brinco com a Paula, né? Porque eu tenho contato dela, falo com ela, falo, Paula, você não sabe o que uma mensagem sua, quando chega no meu telefone, faz comigo. Mexe comigo, pô. Eu te vi crescendo. Foi assim, me apaixonei vendo ela, pelo basquete, vendo ela jogar. Quem são os 3 maiores do Brasil de todos os tempos? 3 ou 5? Eu acho que a gente tem o Vlamir, né? Eu sou bairrista mesmo, o Marcel, tá? Boa, boa. Não, mas porque o Marcel teve uma importância também na minha carreira como técnico, né? A Paula, tá? A Hortência, tá? E eu acho que os caras são esses. São esses. Acho que esse. Assim, é difícil pra mim também falar pro pessoal da minha geração, né? É isso que eu ia falar, porque somos na verdade, meus amigos, na verdade eu queria... eu acho que é até demais. Assim, né? Não, Mas- a minha dúvida é assim, por exemplo, a gente tem alguns jogadores mais recentes que jogaram na NBA com Sim. relativo sucesso. Você falou 3 aqui. Eu não tenho muita noção se esses 3, O em relação, Leandrinho, acho que foi o melhor deles. em relação ao Oscar e o Marcel, não? se tecnicamente, se eles estão no mesmo nível, são melhor, entendeu? Cara, eu acho que o Nenê pode estar tecnicamente aí nesse... Sem dúvida alguma. É que o Nenê, né, ele nem sempre foi com a seleção e muito mais do que justificado, né? Foi muito jovem pra lá. Foi muito entendeu? jovem e tal. E acabou que, lógico, ele não jogou em times que brigaram por título, né? Então o Leandrinho foi campeão. É. O Anderson chegou em finais. O Splitter foi O campeão. Splitter foi campeão. Varejão foi campeão. O Varejão foi campeão O não. Varejão, No ele, Cleveland. O Varejão, ele tem mudou o de anel time na campeão. hora H, Ele tem o anel de campeão, porque na mesma temporada ele jogou pelos 2 times que chegaram na final. Então ele tem o anel, mas na final ele tava no time que não ganhou. Ah, olha aí. Bom, a gente tem que ir embora. O Padre Nelson tá me mandando ir embora. Fala, Caio, eu te interrompi. Eu tô esperando um jantar, pra ser convidado pra um jantar aí. Pô, eu né? também. Mexe, Você sabe que eu ganhei uma aposta de... Ah, não sei se você que voltei. acompanha o programa. Tava esperando você voltar, Sobre cara. criptos. Sei. Vai chegar, eu tô preparando aqui. Então vamos lá. Quer fazer uma outra? Do Ethereum tá em quanto? 4 e... Agora tá com 4,5? 4,5 por aí. E aí, 4,600. é final do ano. Quer fazer uma... A gente quer fazer uma final de dezembro? Não, mas tá garantido. Mas não, essa tá garantida, Tá eu não vou- garantida. Esse é o segundo Quer jantar. fazer uma final de dezembro? Não, a gente tá no mesmo. Eu quero deixar claro que você ganhou a aposta com maestria, aliás, ganhou de forma exuberante, fácil. Com Mas- as dicas mas- do Guilherme aqui. Mas a gente tá do mesmo lado. Com a disciplina e A paciência. gente tá do mesmo lado. Eu não sei, o Caio, plano B, Caio. Plan B não tem previsão pro Ethereum, só Não, pro pro Ethereum não, pro Bitcoin, mas o Ethereum vai junto ali. né? Vai, Então, bem correlacionado, né? será que vai dar novembro? Novembro ele tá usado, ele falou 95 98, mil. né? E tá, pra 63, Hoje é dia 64, 15, né? Isso é uma loucura, tá vendo? Eles falam de 50% em 2 semanas, como se fosse me dar um copo d'água, entendeu? Ele é um homem das ações, tá incomodadíssimo. Não, chegou um ponto de ações. Você vai
você vai viver Ele isso. não é o mais radical da mesa agora. Não, você vai chegar ao ponto que ações vai estar na parte conservadora da carteira das pessoas, entendeu? Você tem que ter 70% de Proteção, bolsa pra se proteger. 70% de bolsa pra se proteger. É isso. Sensacional. Cara, muitíssimo obrigado. É um prazerzão falar com você. Falaríamos mais 1 hora. Tranquilo. Tinha muito para conversar, muito para falar, muito para aprender. E parabéns aí pela trajetória. Torço muito aí para que mais e mais gente trabalhe contigo. Acho que tem uma coisa também bacana, que é não só você fazer esse serviço, mas me parece que você aprende com ele, né? Demais. Isso Demais. que é legal. Todo dia, aprendendo alguma coisa nova. Sempre que tem alguma dúvida. Até o pessoal, né? Os colegas do escritório também que me ajudam muito com isso. Né? E eu acho que é o segredo, né? A gente tá sempre com sede de aprender. Eu que gosto de desafios, eu ia fazer um desafio que não deu tempo, né? O Padre Nelson não deixou, que era deixar uma lata de lixo bem longe da gente, fazer umas bolinhas de papel, fazer esse desafio com ele. Ver quem acerta mais. Pô, você teve essa ideia e não pôs em prática, cara? A gente pode Essa ideia botar era agora, genial, a gente pode fazer lá no meio da Empíricos, faz o Empíricos e... Vamos embora. Muito bem, valeu, gente, até a próxima.